E a nossa conversa agora é com a nutricionista e mestre em engenharia biomédica, Paula Uesugi. Professora Paula. A Paula é professora também, professora do Uniceplac. Tudo bem, professora Paula? Tudo bem, bom dia. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigada, eu que agradeço. A Carolina Martins está com a gente nessa conversa. Bom dia, Paula. Obrigada por aceitar nosso convite. Parabéns pelo dia do professor. Muito obrigada mesmo. Temos um dia também especial que vai ser celebrado amanhã, que é o Dia Mundial da Alimentação. E a gente resolveu já pautar esse assunto no dia de hoje. Já destacamos aqui no programa, viu, Paula, pesquisas que mostram a piora na alimentação de muitos brasileiros, muitas pessoas, nesse período agora da pandemia. O pessoal de home office, em casa, teve gente que descuidou da dieta balanceada, apostou mais nos alimentos processados, ultraprocessados. Vai ser um ano difícil quando a gente for fazer um balanço da alimentação, né, professora? Isso, eu sempre costumo dizer, né, que a gente, independente da pandemia, a gente tem que buscar esse controle e mesmo que tenha ocorrido aí essas perdas da má alimentação, a gente tem que buscar agora essa melhora, né, o equilíbrio. O Eduardo Brito até está lembrando aqui a questão do estresse, né? Geralmente, e aí isso ocorre com muita gente, a pessoa fica mais nervosa, mais estressada e passa a se alimentar pior, tanto alguns indivíduos comendo mais e outros menos. Esse é um efeito também que vocês verificaram nesse período? Isso, o fato, né, de estar muito em casa e causar esse estresse, ou pelo acúmulo também de serviço, não só, até mesmo serviços domésticos, né, as atribuições que acabam sendo maiores, a possibilidade das pessoas não procurarem uma alimentação saudável e atrás de coisas mais práticas, ela acaba crescendo. Então, acho que agora, né, chega a hora de a gente pensar que se a gente mantiver uma rotina com a alimentação mais in natura possível, frutas, verduras e legumes, tiver uma padronização, uma rotina diária, isso tudo facilitaria e diminuiria aí esse padrão de estresse para não gerar um tipo de transtorno mental, alguma coisa nesse sentido. Ainda falando sobre a alimentação, algumas dificuldades impostas pela pandemia. Por exemplo, de dificultar a ida aos mercados ou às feiras, né? Por exemplo, eu tinha um hábito de toda semana visitar uma feira para comprar frutas e verduras, mas com a pandemia isso ficou mais difícil, mesmo porque por um período longo as feiras ficaram fechadas. E aí a gente passou a apostar mais na comida do delivery, pedindo ali no aplicativo aquela comida mais fácil e geralmente mais gordurosa, mais calórica, né? Trocando muitas vezes pelo que é feito em casa. Por outro lado, eu percebi muita gente também apostando nessa receita caseira, de passar a cozinhar mais dentro de casa. Claro que é uma realidade restrita para quem, mesmo no home office, ainda tinha tempo de cozinhar. Mas teve gente que superou e conseguiu fazer e apostar no feito em casa, né? A gente fica se cobrando muito, viu, Paula? Retomar a alimentação de antes da pandemia. Como tem que ser essa transição para também, do nada, também começar uma dieta agora, ainda com tantas restrições, eu imagino que seja complicado. O que você indica para que a gente faça essa transição mais saudável? Isso, essa transição ela tem que ser começada aos poucos, né? Sem muita cobrança, até pensando no que a pessoa está vivendo e nas possibilidades que essa pessoa tem de comprar esse alimento. Então, colocar hábitos, né? Durante o dia, eu vou fazer uma ingesta maior de água, eu vou colocar 3 frutas por dia para que eu possa consumir, eu vou fazer uma compra ou através de um mercado que entrega, ou eu vou até o supermercado e quando essas compras chegarem
chegarem, eu higienizar da melhor forma. Então, se eu organizar uma semana com preparo, começar aos poucos, né, fazer mudanças, trocas, isso tudo acaba fluindo naturalmente. Então, se não tiver cobrança, se tiver, hoje eu vou colocar um legume diferente, hoje eu vou introduzir uma salada. Então, aos poucos, a pessoa no seu dia a dia fazendo pequenas mudanças, de modo que ela nem vá sentir que essa reeducação alimentar começou a ser gerada por essa opção, por essa escolha de alimento. Ô Carol, de 0 a 10, qual a avaliação e nota que você dá para sua alimentação durante a pandemia? Eu oscilei bastante. Eu tive momentos de sempre testar o paladar com chocolate, todos os dias, para saber se eu não estava com sintomas. Agora eu já me libertei disso, porque eu entendi que não estava me fazendo bem. Eu estava ficando muito ansiosa. Inclusive, queria uma dica da Paula. Alimentos para controlar a ansiedade. A gente investe em quê? Mas eu oscilei bastante, Bruno. Eu acho que agora eu estou numa fase 7,5. 7,5, né? Eu vou me dar ali um 6, viu, Carol? Eu tive muitos períodos pé na jaca da pandemia e fiz uma tentativa frustrada de dieta no meio da pandemia, que depois eu fui descobrir que é muito difícil. Para que fazer isso com você, né? Pois já tanta coisa, mais uma dieta. Tanta dificuldade, e aí lá vai ainda a pessoa fazer uma dieta, não durou um mês. E depois, agora eu estou tentando assim me cobrar menos e tentar uma alimentação mais equilibrada. Colocando a Paula aqui nessa conversa, a Carol pediu uma dica importante aí, alimentos que podem controlar essa ansiedade, esse estresse. Isso, já vou falar respondendo para os dois, né? Então, primeiro tirar essa palavra dieta, né? Então, vou pensar numa reeducação, numa qualidade de vida. E quando a Carol cita, né, numa alimentação rica em açúcar, e ela fala muito bem que causou mais uma ansiedade, eu tenho, no nosso intestino, nós temos, na nossa microbiota intestinal, que é a antiga flora, ela tem bactérias boas e bactérias ruins. Quanto mais açúcar eu oferecer e chegar ao meu intestino, mais essas bactérias vão ser alimentadas, mais bactérias ruins vão estar fermentando ali no meu intestino. E isso, né, vai desenvolvendo, piorando os hormônios, nós trabalhamos com vários hormônios, por exemplo, o cortisol, se eu liberar mais hormônio devido ao consumo excessivo de açúcar, se ele for liberado em desordem, né, eu tenho aí o meu sono interferido, eu tenho aumento de dor de cabeça, que é a cefaleia. Eu vou favorecendo aí esse quadro realmente que a Carol citou, que é um quadro de ansiedade. O meu organismo vai ficando dependente, né, daquele açúcar que eu consumi. Então, o ideal seria, pela nutrição, a gente corrigir essas deficiências. Então, quando eu troco um alimento, o que eu substituo por esse chocolate? Eu vou colocar alimentos que tenham também nutrientes, micronutrientes, que contenham uma maior quantidade de selênio, que contenham uma maior quantidade de zinco. Então, para substituir pela necessidade por doce, eu posso pensar, por exemplo, numa uva passas, numa ameixa, num damasco, em coisas que são doce, né, que pode substituir, que pode melhorar essa necessidade por doce, mas eu vou fazendo pequenas trocas e ele vai ter nutriente, menor quantidade de açúcar. E se eu não gostar de determinados alimentos, eu vou fazendo troca e substituição. Uma fruta mais docinha, uma fruta desidratada. Então, eu vou fazendo algumas trocas com nutriente, com qualidade. Agradeço aqui a participação da Paula Wessug, que é nutricionista e mestre em engenharia biomédica, professora da Uniceplac. Professora Paula, muito obrigado pela participação, um abraço. Eu que agradeço, muito obrigada. 11h23.